Vamos falar prioritariamente sobre o quarto perfil comportamental para a gente fechar com chave de ouro essa semana. Se você não entende de pessoas, você não entende de mais nada. Presta atenção nisso. Se você não entende de pessoas, você não entende de mais nada. Não sei se você está acompanhando aqui desde a segunda-feira, mas segunda-feira nós demos o start. Segunda-feira nós trabalhamos fortemente a contextualização da importância de você ser um especialista, um expert em comportamento humano. E a partir daí nós viemos trabalhando dia após dia, detalhando cada perfil comportamental para que você pudesse, primeiro ponto, ter mais autoconhecimento e segundo ponto, você conseguisse ter uma comunicação muito mais poderosa, uma comunicação que gera resultado. Então você está chegando por aqui no Café com Propósito, a minha xícara já está aqui. Bom dia, Lu, Herbio Matos, papel e caneta na mão. Eu já vou conectar também aqui no YouTube. Diz uma coisa, pega nessa setinha aqui, ó, toca nessa setinha, porque a pessoa que receber essa notificação vai te agradecer muito. Ela vai falar para você assim, ó, meu amigo, minha amiga, que bom que você compartilhou essa aula comigo. Você não está numa live e eu espero ficar com você aqui em torno de, vamos lá, 15, 20 minutos, beleza? 20 minutos para nós estarmos juntos, para você ter realmente assim um conteúdo, uma instrução precisa que com toda certeza vai já melhorar o seu dia hoje, vai preparar você para realmente se comunicar melhor com esse perfil. E eu fiz uma inversão, lembra? Normalmente quando se fala de perfil comportamental, você começa falando sobre esse perfil de hoje que eu vou tratar com vocês. Eu inverti para a gente trabalhar primeiro lá os analistas na terça-feira, depois nós trabalhamos os planejadores, ontem falamos sobre os comunicadores e hoje a gente vai falar sobre esse perfil, que o foco dele é no resultado. A palavra-chave para esse perfil é fazer, faça. E ele não entende muito bem quando as pessoas à sua volta ficam meio paradas. Ele não entende muito bem quando as pessoas à sua volta são muito melancólicas. Você vai conhecer detalhadamente sobre este perfil hoje, porque ele não é a maioria dos perfis das pessoas que você conhece. Entretanto, ele ocupa cargos, lideranças e com toda certeza você já esteve muito próxima ou muito próximo de alguém com esse perfil. Mas o seu papel agora é tocar nesse aviãozinho aqui, ó, e chamar pelo menos aí 7 pessoas. Estou conectando também ao vivo aqui no YouTube, já para estarmos na mesma página. Que maravilha! Então seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo ao Café com Propósito. Fala, Dea! Dea, agora que eu lembrei, estou te devendo uma resposta, Dea. Vou finalizar aqui, eu te falo. Turma, é o seguinte, quando nós entendemos a importância de conhecermos profundamente cada um dos perfis comportamentais, nós estamos dando um passo em direção a nos tornarmos cada vez mais, primeiro, uma pessoa de excelência. E aí, claro que eu preciso falar com vocês sobre a importância de você também ser um profissional de excelência. Alguém que, na sua empresa, ou na empresa que você trabalha, ou na função que você executa, você realmente seja alguém percebido com destaque, alguém que de fato faz a diferença positiva. Quando nós colocamos como frase central que representa esse perfil que a gente vai conversar hoje, meu foco é no resultado, nós passamos a compreender algo que norteia, que direciona, que dirige essa pessoa. Só para recapitular, nós temos os 4 perfis comportamentais e dentro dessa ciência a gente tem predominantemente 1 ou 2. Em raríssimos casos, 3. Então a pessoa, o profissional que tem o perfil comportamental predominante, que nós vemos na nossa metodologia, que existem pelo menos aí 4 indicadores para descrever esse perfil, então ou você vai estar ouvindo falar perfil dominante, ou você vai estar ouvindo falar perfil executor, ou você vai estar ouvindo falar perfil colérico,
Ou, como eu já venho falando com vocês, tem um autor que decidiu dar cores. Então esse perfil tem a cor vermelha. Esse perfil tem a cor vermelha. Representa fogo. Quando nós estamos estudando um pouco mais sobre estilo comportamental, fica muito claro para mim e para você de que como é relevante você ter esse conhecimento que vai ajudar você a ter um melhor entendimento sobre as suas decisões, sobre as suas escolhas, sobre de que maneira você constrói os seus relacionamentos. E a partir daí, você conhecendo profundamente essa metodologia, faz com que o seu nível de comunicação e o seu nível de entrega seja muito, mas muito maior. Por que você fala isso, Marcelo? Simplesmente porque você desassocia a pessoa do comportamento. Deixa eu falar sobre isso aqui que é muito importante. Quando você entende sobre análise comportamental, quando você se torna um expert em perfil comportamental, em fazer a leitura do comportamento das pessoas, você faz a dissociação entre o é e o está. Isso é muito poderoso. Preste atenção nisso. Preste atenção nisso. Ao invés de você falar fulano é assim, vamos lá, fulano é muito arrogante, fulano é muito complicado, fulano é muito faladeira. Não, calma. Essa pessoa está arrogante, essa pessoa está faladeira, essa pessoa está complicada. Por que você afirma isso categoricamente, Marcelo? É claro, porque todo comportamento sem treinamento vai ser disfuncional. Então, falta essa pessoa ter uma mediação para ela ter clareza de que aquele comportamento não está ajudando ela em nada. E quando ela olha de forma mais detalhada, ela vai perceber que, por exemplo, aquelas pessoas mais emotivas, aquelas pessoas, como eu falei ontem sobre o perfil comunicador, que tem dificuldade de dizer não, na verdade, ela não foi treinada e capacitada. Eu e você, nós só tratamos aquilo que identificamos. Escreve aí nos comentários. Bota assim, ó. Eu só trato aquilo que eu identifico. Vamos fazer uma correlação de novo? Sobre a parte da saúde física. Vamos fazer uma correlação? Tem algumas pessoas que estão aí quietinhas, algumas pessoas estão ali bem quietinhas, estão na dela, beleza? E aí percebe que tem que fazer um exame de rotina. Não vem sentindo nenhum desconforto. Nada. Nada. Simplesmente nada. Faz o exame de rotina, vem ali aquela relação de exames médicos, e aí um deles está lá. Taxa de colesterol muito acima da média. Nesse primeiro tempo você não estava sentindo nada. Só que como você identificou que suas taxas de colesterol estavam muito acima da média e alta, seu médico foi lá e prescreveu para você um tratamento para regularizar essas taxas. Percebeu isso? Então, quando você faz um diagnóstico comportamental, você vai exatamente na raiz daquele comportamento tóxico. E, ao mesmo tempo, você vai também identificar quais são os comportamentos que podem potencializar o seu resultado. Aí que é o grande segredo. Quando, nas nossas mentorias, eu trabalho fortemente isso. Nas nossas mentorias, eu trabalho fortemente isso. Nas nossas mentorias, eu trabalho fortemente isso. Eu não só trabalho apenas os pontos fortes, não faço só isso. Nas nossas mentorias, eu trabalho fortemente também os pontos a desenvolver. Por que isso é importante, Marcelo? Para que você tenha clareza, para que você trabalhe de forma mais estratégica. Porque esse ponto a desenvolver pode ser o calcanhar de Aquiles que derruba você. Quando nós aprofundamos um pouco mais sobre essa metodologia, a gente percebe o seguinte, que esse perfil, que é o perfil executor, que é o perfil dominante, que é o perfil colérico, esse perfil são pessoas, anote, ativas, são pessoas competitivas e dinâmicas. Preste atenção nisso.
ativas, competitivas e dinâmicas. E aí, essa pessoa, por exemplo, entendendo que ela tem isso como um padrão de comportamento, mas se ela se relaciona muito mais com alguém que é melancólico, com alguém que tem um perfil mais analista, vai ter um choque, porque são perfis contraditórios. Mas se ela sabe que ela é competitiva e faz uma leitura sobre o outro, entende que o outro está ali na minha frente, tem esse perfil mais melancólico, o que eu faço? Eu adapto o meu estilo para gerar conexão, para gerar rapport com aquela pessoa. Porque se eu for no meu natural, eu vou engolir essa pessoa, literalmente. Se eu for no meu natural, eu vou gerar um desconforto tão grande para ela que vai ter um choque na relação. O que eu faço? Primeiro eu aproximo ela de mim, estabeleço uma conexão de confiança e depois nós caminhamos juntos. E aí eu vou ter liberdade e acesso para dizer a maneira que é a mais adequada para gerar resultados mais rápidos. Na cabeça do executor e do dominante está assim, ó, eu sei fazer tudo. Eu domino tudo. O perfil executor não tem medo de assumir risco. Anote isso. O perfil executor não tem medo de assumir riscos e enfrentar desafios. Não tem. Quando ele somente predominante o executor, a gente consegue perceber esse perfil como um perfil hunter, um perfil mais de caça. É como se fosse um trator. É aquela pessoa que até a pisada é forte. O posicionamento também dela é forte. Ela tem um tom de voz mais alto. Ela acaba tendo muito peso na sua fala. O que caracteriza esse perfil é a força de vontade. Você que está aqui no YouTube agora, toca nesse botão compartilhar e já manda para 7 grupos. Já se inscreve no canal também. E você aqui do Instagram, aí, Instagram acorda esse povo aí, ó. Toca agora nesse aviãozinho, manda para eles. E já senta o dedo também nesse foguinho aí, ó, para realmente a gente falar o seguinte, ó, comportamento executor é fogo. Toca no foguinho, faz um monte de foguinho subir aí. Então, o que caracteriza esse perfil é força de vontade. Quando você está lidando com alguém que é um perfil executor, saiba, o perfil dominante, saiba que o natural dessa pessoa é querer liderar. E que o natural dela é querer ocupar o espaço de todo mundo. Esse perfil normalmente tem muita autonomia. Esse perfil normalmente tem muita independência. E tem algo nesse perfil que, se você não tiver uma visão empática sobre ele, em algum momento você vai falar assim, ó, não quero mais me relacionar com você, sai daqui. Porque ele tende a se impor aos demais. E essa imposição, quando feita de forma disfuncional, preste atenção nisso, ela gera afastamento. Então eu estou falando aqui agora com profissionais, com empresários, com líderes que têm esse perfil executor, esse perfil mais dominante. Use isso a seu favor e não contra. Pegue as características essenciais que representam, que caracterizam o seu perfil e use sim para gerar resultado, mas não atropele pessoas. Preste atenção comigo. O seu foco somente no resultado pode estar atrapalhando a construção de relacionamentos saudáveis. Esse perfil dominante, executor, colérico, tem uma tendência muito forte a só acreditar no seu ponto de vista. Ó, minha xícara já está aqui, eu dou café com propósito. É importante você entender, e aí eu estou falando agora para quem já se identificou, e você também que está aqui nessa nossa aula, já percebendo as pessoas que têm esse perfil à sua volta, é para você entender o seguinte, para esse perfil não existem obstáculos. Para esse perfil dominante, executor, não existe obstáculos. A palavra-chave para ele é fazer. Eu faço. E ele não vai medir esforços para ultrapassar. E quando a gente fala sobre isso, eu estou literalmente dizendo para você o seguinte, ele não vai se preocupar se tiver que passar por cima de você. Em prol do resultado. É um perfil que assume a liderança. É um perfil que realmente vai à frente.
É um perfil que tem como comportamentos, vamos dizer assim, e você que está anotando a hora é essa, é autoconfiante, tem muita iniciativa, é um perfil que aceita desafios, é um perfil, em alguns momentos, um tanto individualista, mas corre no sangue dele o perfil empreendedor. Essa veia empreendedora é muito forte. Do perfil executor, dominante, colérico e vermelho. Olha o Léo lá, ó. Já acompanhei líder dominante que nem entendeu o porquê sua equipe afastou dele, ainda estava focado no eu. Olha aí, Léo. E aí você percebe, Léo, esse perfil, ele é uma potência para gerar resultado. É sim, é. Só que ao mesmo tempo, o que acontece com esse perfil se não for tratado? Lembra que no início da nossa aula eu falei para vocês, quando você entende sobre o comportamento humano, você acaba fazendo uma dissociação entre a pessoa, entre o é e o estar. Então, a pessoa, por não ter passado por um processo de autoconhecimento, por uma mentoria para desenvolver competências, ela acaba tendo esse comportamento de forma repetida e aí nessa experiência que você comentou, Léo, afastamento dos colaboradores. Quando, na verdade, se ela tivesse tratado isso, ela teria uma equipe de alta performance. Porque a equipe, ela reflete muito poderosamente a imagem do líder. Qual que é a necessidade de quem tem esse perfil predominante? Possui, normalmente. Tem uma necessidade muito por resultado, tanto que eu até botei aí como frase central aí dessa nossa aula, meu foco é no resultado, e tem uma necessidade muito forte por resultado, é muito competitivo, tem uma necessidade latente por resolver problemas, muito. Ela também tem uma necessidade por controlar suas próprias atividades. Então, a palavra controle também está muito forte na mente de quem tem esse perfil predominante. O que eu quero trazer para vocês de reflexão? Primeiro ponto é, comece a olhar um pouco para dentro de si. Marcelo, fiquei em dúvida, acompanhei os 4 dias de aula. Não sei qual é o meu perfil predominante. Me procura no direct. A gente faz a sua análise comportamental, a gente tem acesso a essa metodologia. Nós somos licenciados pela maior empresa de RH do Brasil, né, uma das maiores, vamos dizer assim, e nós temos acesso a realizar e a autorização para realizar esse diagnóstico comportamental que vai te ajudar a você ter clareza sobre o seu comportamento predominante e muito mais do que isso. Você vai também ter acesso a uma anamnese completa sobre sua tomada de decisão. É um relatório de 16 páginas. Só por aí você já tem noção. Se tiver interesse, me procura no direct, me manda uma mensagem que a gente conversa sobre isso. Então você percebe naturalmente que quando você tem uma disfunção nesse perfil, você acaba perdendo grandes oportunidades. Porque, por exemplo, enquanto que o analista, o melancólico, quando está disfuncional, ele vai para um aspecto mais depressivo, mais isolado, ele se tranca um pouco mais, ele se fecha. É como se, naquele momento, só existisse ele no mundo e me deixa ficar na minha caixinha aqui. O perfil dominante, executor, quando está disfuncional, ele cai para cima da pessoa. O perfil dominante, quando está disfuncional, ele é agressivo, ele é arrogante. Ele é pesado, ele acaba com o ambiente. Percebeu? Agora, se ele está tratado, se ele tem autoconsciência, se ele sabe utilizar o seu máximo potencial, ele realmente vai se tornar, sabe quem? Alguém muito mais cooperador, alguém muito mais agradável, alguém que realmente busca a harmonia, ele vai ter foco no resultado. Claro, é natural dele, ele vai ter iniciativa, ok, mas ao mesmo tempo ele vai colocar durante o seu dia doses de harmonia, de empatia, de trabalho em equipe. É poderoso demais quando você entende que você possui dons, talentos e habilidades e que cada vez que você treina, se capacita, você se torna uma pessoa de excelência e um profissional da alta performance. Quais são os subfatores que caracterizam esse perfil executor? Lembra, subfatores, a gente está falando sobre pilares que sustentam uma obra, uma casa, tá? E os subfatores do alto executor, você que está anotando, anote o seguinte. O primeiro subfator é determinação. Esse subfator ele aparece quando o executor ele também tem
o comunicador alto. Olha que interessante isso. A determinação ela fica ainda muito mais evidente quando esse perfil executor ele também traz ali o comunicador como base. Um outro subfator que o caracteriza muito forte é a independência. Então, preste atenção comigo. Se você tem esse perfil mais predominante, ou se já percebe que o seu líder tem, ou que algum colega em volta também tem esse perfil predominante, a independência, quando obviamente está tratada, está equilibrada, ela acaba não sendo um problema. Porque se você tem, obviamente, um colaborador, um funcionário, um colega de trabalho, ou um gestor também que tem essa independência com autonomia, ele vai tomar decisões mais rápidas, mais assertivas e vai assumir a responsabilidade pelo seu resultado. Então preste atenção nisso. Esse indivíduo ser mais independente, se não for disfuncional, se não for daquele tipo de independência que deixa comigo e eu resolvo e não tô nem aí para você, aí é ruim. Mas se for uma independência no qual você entrega para ele uma tarefa, ou entende que ele tem iniciativa, tem uma visão intraempreendedora, dá subsídios para ele poder agir. Faz isso. E o terceiro subfator é a automotivação. Então, ter pessoas no seu time automotivadas e você também ter essa automotivação, com toda certeza vai ser esse combustível que vai estar sempre aceso. A chama sempre vai estar acesa para que você possa superar desafios, para que você possa ultrapassar obstáculos. Tá fazendo sentido para você isso? Quando nós passamos a compreender exatamente cada um dos perfis comportamentais e hoje estamos dando atenção ao perfil comportamental dominante, executor, chamado de colérico também, você percebe claramente o quanto esse perfil, muito bem treinado, muito bem capacitado, agrega e é capaz de incendiar positivamente as pessoas à sua volta e fazer com que cada um deles extraia ali o máximo potencial daquelas pessoas. Se, eu sempre reforço e trago essa ponderação, se tiver certeza e clareza do que está fazendo. Então, 3 subfatores que representam ali o perfil executor. Anote: automotivação, independência e determinação. E quais são os pontos fortes desse perfil, Marcelo? O que caracteriza as potencialidades desse perfil, e você vai começar a identificar, primeiro olhar um pouquinho para dentro de si e perceber, não, verdade, olha, isso aqui eu até tenho muito, isso aqui eu não tenho tanto. Quer acabar com essa dúvida? Fala comigo no direct lá que a gente resolve isso. Pontos fortes do perfil executor: são autoconfiantes, são determinados, são decididos, são autossuficientes, gostam de tomar a frente e liderar, são práticos, buscam sempre o resultado. Agora, quando você olha quais são os pontos a desenvolver, e aí é que tá. Quando eu falo sobre os pontos a desenvolver desse perfil, é muito nítido que quando você, que tem o perfil executor alto, é mais percebido pelos seus pontos limitantes, tá disfuncional. Porque, por exemplo, se um comunicador é mais percebido pelo ponto a desenvolver, tá disfuncional, tá? Mas o ponto a desenvolver do comunicador, sabe qual é? Falei para vocês ontem. Talvez ele vai falar sem pensar, ele vai ser um pouco mais imaturo, mais infantil. Ele não vai crescer na carreira, tá? Mas dificilmente ele vai talvez ali ferir profundamente alguém. Dificilmente. Ele vai ficar mais naquela posição ali de ser instável emocionalmente, né? Das pessoas quererem talvez ali montar sobre ele. O que é montar? É pegar aquele profissional, aquela pessoa e isolá-lo e ficar sempre ali enrolando. Olha, você vai ser promovido um dia, não vai. O perfil analista a desenvolver, por exemplo, a gente para analisar, e aquele perfil que vai ser mais introspectivo, vai ser mais pessimista, mas dificilmente ele vai deixar uma marca na outra pessoa. Os planejadores, então, nem pensar. Mas o perfil executor, o perfil dominante, disfuncional, ele tem um poder de deixar marcas
eternas, marcas negativas nas pessoas que passam pelo caminho dele. Se tiver disfuncional. Se tiver, claro, bem treinado, vai deixar marca positiva. Mas esse é um tipo de perfil que ele tem uma força na fala e ele consegue falar apontando o dedo no seu rosto assim, ó, e dizendo coisas terríveis para você. O excesso de autoconfiança, ele é muito ardiloso. Ele tende a ser irônico, tende a ser incompassivo, tende a ser orgulhoso demais. E eu já falei para vocês que o orgulho precede a queda, lembra disso? Eles tendem a ser insaciáveis, têm baixa capacidade de análise, são sarcásticos, arrogantes. Então, o perfil dominante, o perfil executor, tem potencialidades que podem contribuir para a sua empresa, para os seus negócios, quando está muito bem treinado. Mas se está disfuncional, é aquele perfil que bate na mesa, é aquele perfil que bota o dedo na cara, é aquele perfil que vai para frente querendo brigar, mas pode usar toda essa força de maneira positiva. Você que está anotando, vamos passar agora um resumo desse perfil executor. Que você pode anotar executor, dominante ou colérico. Se você quiser botar por cor, coloca cor vermelha. Palavra-chave desse perfil: resultado, direto e decisivo. Quando esse perfil está sob tensão, a pressão está forte, está todo mundo tenso. Quando está sob tensão, preste atenção nisso, no desequilíbrio, ele pode agir com falta de respeito. Já se deparou com alguém assim? Coloca nos comentários aí, se você já se deparou com alguém assim. Que naquele momento de estresse, naquele momento em que está pegando fogo, essa pessoa ela entra em ação e falta com respeito. Já passou por isso alguma vez? Qual que é a principal necessidade desse perfil executor alto? Dominar a situação. A principal necessidade de quem tem esse perfil predominante, esse perfil colérico, esse perfil executor, é dominar a situação. Então, quando ele percebe que não está ali tomando a frente, liderando, ele vai criar uma situação para. Não tem jeito. Agora, se ele está treinado, se ele está realmente capacitado, o que ele faz? Ele domina a situação, ele lidera e extrai o melhor de cada um de vocês. Mas se ele não está treinado, se está disfuncional, ele vai liderar e vai criar e vai causar o maior caos por onde ele passar. Se você começou a identificar alguém que tem esse perfil, ou você é esse perfil, mas se você começou a identificar que lida com alguém que é mais dominante, mais executor, preste atenção nisso. Se você for se relacionar com ele, o que ele não gosta? Ele não gosta de falta de objetividade e ineficiência. Então não vá com aquela conversinha fiada, blá, blá, blá. Não vá com muita prolixidade, não. Porque ele vai chegar com os 2 pés no seu peito para te dar uma sacudida, para que você possa falar aquilo que foi ali para conversar com ele. Então não fica com mimimi, não. Vai direto ao ponto. E você conhece alguém com esse perfil, e você quer encorajar esse dominante, esse executor alto a agir, preste atenção nisso. Dê liberdade de ação. Olha lá o Fernandão aí, ó. Fernandão, grande especialista em liderança, também analista comportamental. Aí ele falou, com ele o papo é reto. Exatamente, o papo é reto. Não venha com uma fala mansa, não venha com aquela voz melosa, não venha assim na prolixidade. Não faz isso não. Não faz isso não. Por exemplo, você é um colaborador de um time e tem um líder dominante. Se você quer ter empregabilidade e quer ter uma chance de ser percebido e visto como uma referência na sua equipe, vai conversar com o seu gestor de forma estratégica, direta. Se prepara. Se você, por exemplo, está ali no papel de vendedor
e tem que negociar com o cliente dominante, ah, meu amigo e minha amiga, você empresário, você empresária, você profissional, você da área de venda, você consultor, para com isso. Se prepara, faz essa análise antes. Leva de forma bem estratégica aquilo em que você pode entregar e resolver. Preste atenção comigo. Ele só está pensando qual o resultado, o que é que eu ganho com isso. Então, na sua fala, você precisa colocar as palavras como resultado, como ganho, como força, como crescimento, como dominância. Olha, você vai dominar o mercado que você atua. Ele chega, abre os olhos e fica assim, ó, maravilhado. Você quer incentivar um executor alto, um dominante a avançar? Dê liberdade de ação a ele. Mas dê alguns limites direcionando exatamente o que você espera dele de resultado. Porque se você der liberdade de ação sem tratá-lo, sem treiná-lo, ele vai atropelar todo mundo que está na frente dele, ponto final. Ele não está nem aí para pessoas. Então você dá liberdade de ação e dá instrução. Eu quero resultado, mas eu quero respeito. Eu quero resultado, mas eu quero harmonia. Eu quero resultado, mas eu quero que você crie um ambiente de potencialidade das pessoas. André colocou, eu tenho um autoplanejador, executor e analítico, mas o papo é reto. E das coisas do executor, a que mais me define. Olha aí, André. O perfil executor alto, para conseguir o que quer, ele se pauta no resultado dele. O perfil executor alto, ele vai estar sempre querendo carregar e mostrar os números de crescimento, as conquistas que ele teve na carreira. Agora, se você entende que está chegando a hora de você fazer um fechamento ali com alguém que tem um perfil executor, se você quer estimular essa pessoa a dar mais, você precisa desafiá-lo. Construa já na sua mente alguns micro desafios, porque à medida em que você estimula essa pessoa a dar resultado, você estimula essa pessoa a avançar, preste atenção nisso. A sensação de conquista que ela vai ter e estimulada por você, ela acaba te respeitando. Porque também tem uma coisa. O perfil executor alto, quando ele lida também com alguém de resultado, ele passa a respeitá-la. Mas se ele está sendo liderado por alguém que não tem resultado, ele vai criticar essa pessoa. Vai invalidar o trabalho dela. Vai fazer comentários muito ruins. Então, se você tem um perfil comunicador, planejador, analista e está liderando alguém com perfil dominante, não deixa essa pessoa montar em você não, tá? Não deixa essa pessoa montar em você. Mostre quem manda para ela. Treine-a, capacite-a, dê ela as ferramentas necessárias, mas mostre. Amigão, amigona, senta aqui na minha frente. Deixa eu te falar uma coisa aqui. Ó. Eu já entendi o que predomina dentro de você aí. Mas deixa eu te falar. Aqui quem manda sou eu. Quando você fala isso com o executor, ele chega a tomar um impacto assim. Ó. E tem que chegar com firmeza para esse perfil. Se você baixar a guarda, você vai ser dominado. Por quê? Qual a principal necessidade dele? Dominar a situação. Tivemos a chance aí de recentemente acompanhar, né, uma grande empresa e nós vimos isso claramente. O vendedor sênior da empresa, resultados altos, avassaladores, mas simplesmente um líder negativo com a equipe, um colaborador que estava influenciando negativamente a equipe, inclusive contestando decisões da diretoria da empresa. Que história é essa? Por quê? Porque encontrou na diretoria alguém que é um perfil mais planejador e não soube se impor. Esse funcionário, esse vendedor, top resultado, comportamento péssimo. Então você, que já se identificou com esse perfil, utilize toda a potencialidade que ele tem. E você que está identificando pessoas à sua volta com esse perfil e que nesse momento está disfuncional,
Procure ter muito cuidado, muita cautela, mas tenha uma comunicação direta e reta, porque senão ela está montando em você. André colocou, e eu estou me tratando, né, Marcelo? Exatamente, né? Esse é um processo de melhoria contínua. Quando você passa a identificar os padrões de comportamento que você precisa realmente tratar e potencializar. E o nosso trabalho é fortemente nisso, dar para você as ferramentas para que você possa potencializar o seu resultado e ao mesmo tempo, de forma bem cirúrgica, como se fosse um sniper, falar o seguinte, olha, esse comportamento agora não me domina. Você vai lá e silencia ele. Ponto fraco, ponto a desenvolver, você não elimina. Você o que? Silencia. Para eliminar, tinha que fazer aqui, ó, uma cirurgia para arrancar isso de você. Então você silencia. Ele vai estar ali guardadinho. E você vai dar o comando para ele aparecer na hora certa. Ele não vai mais te dominar, não. Então nessa nossa semana do Café com Propósito, onde nós falamos sobre o tema central, se você não entende de pessoas, você não entende de mais nada, nós finalizamos hoje falando sobre o perfil executor, perfil dominante e esse perfil colérico. Nós demos uma cobertura durante toda a semana para que você pudesse sair aqui dessa aula com muito mais instrução, muito mais clareza, para realmente conquistar resultados melhores e maiores. Entendendo de uma vez por todas que você precisa se tornar, antes de tudo, Marcelo, quero me tornar um empresário melhor. Seja especialista em pessoas. Marcelo, eu quero realmente ser um funcionário que dê mais resultado para a empresa. Entenda de pessoas. Faça isso. E automaticamente você vai começar a se surpreender da forma, da maneira como você se torna um imã para atrair pessoas para perto de você. Porque elas vão te enxergar como alguém que entende muito bem sobre elas e vai dando direções estratégicas específicas. Preste atenção nisso. Preste atenção nisso. Na próxima semana, nós estaremos aqui reunidos. E se você chegou agora, diz, Marcelo, como é que eu assisto? Como é que eu faço para ter acesso a todas as aulas dessa semana do Café com Propósito? Você vai no meu canal do YouTube, Marcelo Bruno Lacerda, que todas as aulas estão lá gravadinhas para que você possa assistir e revisitar esse tema. Desejo para você paz, sabedoria e prosperidade e que você realmente possa conquistar todos os seus resultados e realmente fazer aí a diferença, tanto na sua vida, quanto na vida das pessoas que cercam você. Vão lá, curtir a sexta-feira, vão lá realmente fazer aquilo que tem que ser feito, para de procrastinar. E na próxima semana estaremos aqui novamente, às 7h27, no nosso Café com Propósito. E venha para cá com papel e caneta. Não fica como espectador, não. Faz isso com você, não. São 20 minutinhos onde você vai sentar, vai ter uma instrução clara e precisa e vai avançar para ter mais resultados aí na sua vida pessoal e profissional.